Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando uma nova série de estudos que tem aqui como tema Estações da Família. E hoje nós vamos gravar o primeiro vídeo dessa série, que são os ciclos da vida. Durante essa lição nós preparamos aqui algumas entrelinhas, como é de costume do canal. Se você está chegando novo no canal, entenda que nós buscamos sempre explorar aqui as entrelinhas da lição. Claro, nós vamos trazer a linha geral, os textos gerais que o autor nos apresenta, mas nós vamos trazer aqui, por exemplo, vamos entender lá no princípio a ordem de Deus. O que é essa ordem de Deus? O que um hebraico, ou lá no hebraísmo, o que isso significa realmente? Vamos entender também o que é o Etzer Hará e o Etzer Hatov, o Bará, ou seja, a criação, o criar, para que nós possamos entender realmente o que isso significa, né? Na cultura que foi escrito, na mensagem que Deus passou para aquela cultura. Vamos ver também sobre bênçãos e maldições no ciclo da vida, como nós lidamos com isso. Vamos tratar sobre, aqui no verso para memorizar, já tem a palavra tempo, e há algumas variantes para tempo em hebraico. Em português é tempo, 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 mas em hebraico nós temos lá, por exemplo, o zaman e o et, né? Então, qual é a diferença desses termos e qual desses termos foi utilizado aqui em Eclesiastes 1? Vamos pegar todo Eclesiastes, todos os versos a verso, Eclesiastes 1 até o 8, para nós entendermos bem esse ciclo que Eclesiastes nos traz, e vamos também analisar aqui o ciclo da vida sobre o aspecto ótico do Toledot, que é outro termo hebraico que significa o tempo histórico, para que a gente possa entender. Nós vamos pegar as passagens que foram apresentadas no autor, vamos pegar os autores dessas passagens bíblicas e tentarmos entender aí o contexto dessas mensagens. Fora isso, teremos ainda os adjetivos de Jó, Yachá, Itã, qual a relação de Jó com Israel, igreja do Antigo Testamento, igreja do Novo Testamento. São várias entrelinhas. Nossa introdução é longa, nossa introdução é quase do tamanho do vídeo do YouTube em geral, né, pessoal? Mas espero que vocês gostem dessas entrelinhas aí e que você permaneça conosco. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha se você gostar e comente aqui, que isso ajuda no engajamento do canal. Então vamos chamar a vinheta. Bom pessoal, seguindo aquele nosso apelo, né, mande a sua mensagenzinha, uns 15, 20 segundos aí para nós, mandando um abraço para o pessoal Entre Linhas, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa família Entre Linhas. Estamos comemorando 2 anos já de ministério aqui nesse canal, então nós queremos conhecer a vocês, conhecer a sua igreja. E já recebemos aqui algumas, conforme vamos receber, nós vamos colocando nos vídeos, né? Nós recebemos aqui o vídeo de nossa irmã Ilza, que enfim, vamos conhecê-la, o Alcides, lá de Manaus. Então fique aí com o vídeo, com uns alôs que eles mandaram. Eu sou a Ilza Mascarenhas Viana, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Central, do Rio de Janeiro. Eu assisto vocês sempre, toda semana, e tenho curtido, comentado e compartilhado. E tenho orado muito para que chegue aos 10 mil inscritos, rumo aos 10 mil inscritos. Um beijo para toda a família Entre Linhas. Valeu pessoal por ter mandado, conhecemos aí a Ilza, o Alcides. Mande você também seu vídeo, né, falando qual é a sua igreja, qual o estado que você está falando, a cidade e o nome, né, das pessoas que estão no vídeo. Beleza pessoal? Vamos ao que interessa, os ciclos da vida. E aí, Ricardo, como vai ser esse novo ciclo agora, não da vida, mas o ciclo aqui da lição? No canal. No Apocalipse a gente se pegou uma metodologia e seguiu com essa metodologia. Eu falava da parte simbólica, geral, abstrata, da estrutura de linguagem geral, abstrata, simbólica. O Alexandre falava da estrutura de linguagem no plano de cumprimento. A gente gostou muito, foi muito produtivo para a gente, aprendemos bastante também com isso. Ficou mais estruturado, uma metodologia bem definida, e agora nós vamos também definir uma metodologia, uma forma de trabalho para esses próximos 13 vídeos, né? E vai ser da seguinte maneira, eu pego as passagens bíblicas que estão na linha da lição, né? E vou buscar as entrelinhas nessa passagem, buscar contexto, buscar a questão do idioma, a questão do hebraico, a questão do grego mesmo, não sabendo muito de grego, vou procurar alguma coisa. E o Alexandre vai ficar com a parte histórica, ele vai trazer a parte filosófica, ele vai trazer uma outra estrutura. E o Lúcio vai ficar com a parte do Espírito de Profecia. Ele vai trazer Espírito de Profecia. E nós vamos seguir
esses próximos 3 vídeos nessa toada. Legal, vamos agora começar então explorando o verso para memorizar, que tem um termo tempo. E vamos tentar entender nesse termo tempo, porque tem algumas variantes lá no hebraico. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A gente vai trabalhar aqui na lição desta semana, vamos ver muita coisa relacionada com o tempo. E nós vamos ver que vamos analisar isso dentro da lógica do hebraico bíblico. Primeiro, a expressão hebraica aqui para tudo, lakol, em hebraico seria todo, tudo, inteiro, ou também poderia ser cada. Então poderia ser todo o tempo determinado, ou o tempo determinado, o analisando de uma forma inteira, ou cada tempo determinado. Seria aqui, agora a questão do tempo determinado seria o zeman. Este tempo determinado, veja bem, por que se escolheu traduzir por tempo determinado? Tempo, época, período, estação, festividade, sorte ou destino. Você vê também em Daniel 2,16, quando a ideia de um período determinado. Veja bem, a festividade ela é um período determinado no ano. A questão aqui do destino também traz essa conotação de determinado. Importante a gente lembrar aqui que isso aqui não tem nada a ver com predestinação, até porque as palavras que se seguem depois, no decorrer do livro de Eclesiastes, que seria tempo, época, era, período, estação do ano. É o tempo de uma forma geral, é o tempo da tarde, a gente vê lá, Juízes 8:29, é um tempo cumprido, a gente vê lá em Jó. É a hora do sacrifício, também, que a gente vê lá em Daniel 9:22. Mas veja bem, nós temos duas conotações aqui. Obviamente que há um tempo determinado para as coisas, por exemplo, as estações do ano. Logo, há um tempo determinado para primavera, verão, outono, inverno. E em razão deste tempo determinado, se o povo tomava determinadas providências. Eles sabiam o tempo determinado, então nós temos uma estrutura aqui em cima de previsibilidade. Sabe que verão ele é mais quente, a gente sabe que o inverno ele é mais frio ou chuvoso. Então, em função destas coordenadas que são pré-determinadas e previsíveis, se tornam uma fonte de informação para comportamentos esse que nós vamos identificar no resto do versículo, e que a partir daí é utilizada a palavra et. Então veja bem, Deus determinou certas coisas. Em razão desta determinação, o homem ele irá empregar determinadas práticas, ou irá acontecer determinadas coisas com esse ser humano. Então existem coisas, obviamente, que estão determinadas, mas dentro de uma esfera, dentro de uma estrutura de liberdade de escolha que também existe. Algumas coisas nós não escolhemos, mas outras coisas nós escolhemos. Nós vamos ver isso. Agora, continuando aqui. Para todo propósito, chefe. Veja bem, para todo o propósito, e a palavra aqui é refet. Essa questão de propósito também significa desejo, anelo, vontade, objeto, coisa ou artigo, mas também significa deleite. Então, para todo desejo ou para todo deleite debaixo do céu há um tempo. Mas veja bem que precisa haver esta harmonia entre o tempo determinado, entre as coordenadas que são determinadas por Deus, e podemos dizer assim, o tempo sob a ótica humana. Aí nós encontramos o deleite, aí nós medimos o que nós devemos agir para esse deleite. Esse desejo, refet, ou seja, esse propósito, ele pode ser um propósito que ele é harmonizado com as determinações divinas, ou ele pode ser desarmonizado com estas
determinações do Zeman do tempo divino. Se ele é harmonizado, aí nós temos o que? Nós vamos ter o Oneg, que seria a bênção. Se ele é desarmonizado, nós vamos ter o Nega, que seria a maldição. Nós vamos chegar mais para frente, quando nós chegarmos na questão da lição do inesperado, nós vamos analisar isso daqui de novo. O interessante aqui é que notem o seguinte: Oneg são exatamente as mesmas letras. Bênção e maldição, em hebraico se escreve com as mesmas letras. Isso aqui é um Ain, isso aqui é um Nun, isso aqui é um Gimel. Note aqui também Ain, aqui o Gimel e o Nun. Anote que a diferença é o que? A ordem das letras. E a língua hebraica foi construída numa estrutura a partir de coisas concretas. Cada letrinha desta significa algo. O Ain é um olho, é a letra da experiência. O Nun é a semente, é a letra do você plantar, você cultivar, a letra do crescimento, a letra do desenvolvimento. E o Gimel seria um camelo ou uma ponte, é uma letra de continuidade, é uma letra de caminhada. Notem o seguinte então aqui, agora bênção, se escreve aqui com um Ain. No alfabeto hebraico se começa a ler da direita para a esquerda. Então bênção começa com Ain, letra da experiência. Então primeiro vem o que? A experiência, depois vem o plantio, e por último vem o caminhada, o processo, ou seja, o resultado. Ou seja, aqui nós temos então bênção. Você adquire primeiro experiência, com base nesta experiência, ou seja, do tempo determinado, você planta. E na caminhada você colhe. Agora veja a maldição, que aqui é o contrário. Agora aqui nós temos a primeira letra, não é o Ain, é a última. Então aqui nós temos aqui um Nun. Então na maldição primeiro você planta, aí depois vem o Gimel, que você vai colher a caminhada, ou seja, você na caminhada você colhe, e depois vem o Ain, a experiência, que pode ser boa ou ruim, e no caso se escreve Nega, maldição. Então no caso aqui é maldição. Então, notem a diferença da construção da palavra relacionada aqui a tempo determinado. Nós temos um tempo determinado, ou seja, nós temos coordenadas determinadas por Deus. Nós olhamos essas coordenadas, buscamos esta experiência desse tempo determinado por Deus. Buscamos essa experiência contemplando. Aí nós plantamos. E aí na caminhada, Gimel, nós temos bênção, cultivamos bênção. Nessa caminhada a gente colhe bênçãos. Maldição é o inverso. Você não olha o tempo determinado. Você não olha você não adquire essa experiência com base no tempo determinado por Deus. Você já planta direto. E daí você tem a caminhada, você colhe o quê? A maldição, e daí você tem a experiência negativa, experiência de maldição. Interessante, né, pessoal? E às vezes a gente tem uma noção tão diferente, né, achando que maldição é alguém que está colocando uma maldição sobre nós, né, que é uma interpretação muito contemporânea. E na verdade é só você querer plantar algo fora da época de plantio. Você não vai colher coisa boa. E sem a experiência de vida com base no tempo determinado por Deus. Legal. Nós vamos pegar então agora cada verso aqui do capítulo Eclesiastes, na verdade até o verso 8. E aí aqui o verso 2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Beleza. Aqui a gente vê esta toada de bênção e maldição, Oneg e Negar. A gente vê lá aqui, ó, veja bem, há tempo, e daqui utiliza a expressão de nascer e de morrer. Aqui a expressão é ledet, e aqui utiliza o tempo, et, e depois o lamut, que seria o mut, seria morrer. Aqui elemento prefixal. E aqui elemento prefixal também. Aqui novamente aqui elemento prefixal. Veja bem, Deus nos criou para a vida. Essa morte é um alienígena, né? É um fator estranho à criação divina. Nós vamos explicar um pouco isso mais detalhadamente mais para frente. Mas a gente vê aqui em Eclesiastes 3:2, a gente vê essa toada sempre da bênção e da maldição.
Veja bem, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Estou trabalhando aqui, ó, essas duas coordenadas. Já vou adiantando dentro do Toledote, dentro do tempo histórico, nós vemos aqui, ó, pós-Éden, ou seja, pós-lapso, é que esta noção de morte, aqui eu coloquei a foto de Caim e Abel, que foi experienciada, experimentada pelo ser humano. Não era ideia, não era plano, não era desejo do Eterno que este elemento morte entrasse neste mundo. Agora veja bem, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. É só relembrar aquela estruturação. Qual seria o tempo de você plantar para receber bênção? Você primeiro adquire a experiência, depois você planta. Agora, para receber maldição, primeiro você planta e depois espera o resultado. Para ter experiência. Então veja que tudo segue esta toada. A expressão aqui, ta'an, que a gente encontra aqui, plantar, ela significa carregar, abastecer, argumentar, reclamar, reivindicar, exigir ou refutar. E a expressão akar, que nós encontramos... Em arrancar, você não destacou, mas está em arrancar. Isso, está aqui, ó. Arrancar, desarregar, transferir, mudar, abolir, cancelar ou revogar. Ou seja, revogar aquilo que se plantou. É o tempo, na verdade, de colher. Mas a estruturação da língua hebraica construiu com essa palavra akar. Ok. Vamos lá. Aqui a gente dá uma lidinha lá. Em Gênesis 3, 11 e 24 está assim: no suor do seu rosto comerás o vosso pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó se tornará. E chamou Adão o nome, a sua mulher Eva. É isso, beleza. Por que eu trouxe isso daqui? Lembra, dentro dessa toada. Antes do Éden existia trabalho. O trabalhar é algo que vai existir para a eternidade. Então não é nenhuma maldição o trabalho. Trabalho não é maldição. Mas qual é a diferença agora desse trabalho? É um trabalho penoso, do suor do teu rosto. A gente tem da mesma maneira, no casamento, relação sexual. No casamento a gente também tem filhos. A mulher engravidar não é, nem nunca foi, maldição. O que é a maldição? Então são as dores no parto. Não vamos misturar as coisas também quando a gente for explicar essa estrutura de bênção e maldição que existe no livro do Eclesiastes. Vamos lá. Legal. Próximo slide. Seguindo então agora em Eclesiastes 3:3. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Isso. Aqui a gente está vendo um pequeno problema de conexão. Teria uma foto aqui da destruição do templo e aqui teria uma foto da reconstrução do templo, o templo de Zorobabel, que é reconstruído. Por quê? Veja bem, ó, essa frase ela pode parecer assim um tanto quanto estranha, assim, ó. Tempo de matar e a tempo de curar. Alguns teólogos interpretam esse tempo de matar que Salomão estaria se referindo àquelas guerras na qual o povo estaria sendo, o povo de Deus, o povo de Israel estaria sendo atacado. Então seria a tempo de matar e deu tempo de curar, ele é tranquilo. Existe esse tipo de interpretação. Agora, veja bem, dentro daquela toada de sempre de bênção e maldição, esse elemento estranho do pecado, ele se introduziu no nosso planeta, e certas práticas elas seriam toleradas e outras não toleradas. Dentro dessa primeira interpretação que eu falei, aquele ato de matar alguém para proteger seria para proteger o povo seria digamos assim, um mal necessário dentro dessa nova estrutura que se formou, e nós vamos explicar mais para frente isso daqui. Agora, inclusive a expressão lá, ó, é a mesma expressão que a gente encontra nos 10 mandamentos quando fala não matarás. Seria o harag, seria o matar ou assassinar. E aqui nós temos o rapá, que seria curar ou tornar saudável.
Agora, há tempo de derribar e há tempo de edificar. A expressão aqui, perut, significa arrombamento ou destruição. Dentro daquela estrutura que a gente falou de bênção e maldição, a gente tem Levíticos 26, Deuteronômio 27, que fala de bênçãos e maldições. Se cumpridos os meus mandamentos, daí vem bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, maldição, maldição. Se continuar descumprindo, mais maldição. Se continuar sem cumprir, aí dispersão. Mas aí ao final, mas se o seu coração construído se humilhar, coisa por amor aos seus antepassados, aí aceita de volta. No Éden, antes do Éden, existia obviamente um concerto que era natural ao homem. O homem tinha o Yetzer Hatov, o homem tinha formação boa. Então este desígnio de bênção e maldição era natural. Com a introdução do pecado, nós temos agora o Yetzer Hará, ou seja, nós temos uma formação má, nós temos essa dúplice formação. Em função disso, nós estamos expostos nesta vida a bênçãos e a maldições. Entendo eu que esta parte aqui do matar e tanto do derrubar são as intempéries que nós vamos ter ao longo da vida. Por exemplo, Moisés, independente de estar certo ou errado, ele assassinou aqueles egípcios. Houve um tempo na vida dele que ele passou por isso. Significa que ele deve desmoronar? Não. Então nós estamos sujeitos a, mesmo que esse tempo de matar se refira a um pecado, não descredencia essa frase. Entendo eu, a despeito daqueles outros teólogos, que esse matar e esse derrubar está relacionado com bênçãos e maldições. De que sentido? Independente de si na sua vida, no tempo da sua vida, você matar ou de você curar, continue nessa caminhada de santificação. Há tempo de derrubar, ou seja, aqui o povo, o templo foi derrubado, foi destruído. Se mantenham, há tempo para as coisas, há tempo para tudo. É por causa disso que eles perderam toda a referência religiosa. Sim, e não significa também que nós temos que, nossa, que Deus maldoso. Não, tudo isso está no plano de Deus. E eu coloquei o templo de Zorobabel aqui porque esse templo foi reconstruído, muito menor e muito menos grandioso do que era o templo de Salomão. Mas, entretanto, o Messias caminhou sobre esse templo, aquele que vem acabar com esta evolução de vida, com esse ciclo de vida, onde nós estamos sempre tendo contato com bênção e maldição, para que depois no Olam Hazé, na nova terra, nós tenhamos uma vida só de bênçãos. Seguindo Eclesiastes 3:4, diz assim: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Isso. Eu só esqueci de falar a expressão aqui, banar, construir, estabelecer ou edificar, por causa do templo que foi edificado depois do templo destruído. E nesse templo o Messias andou. Vamos para o próximo que o Lúcio leu agora, Eclesiastes 3:4, né, Lúcio? Chorar. Vamos lá. A expressão aqui é barut, que seria pranto ou lamento. É um choro um pouquinho mais forte, não é uma lagrimazinha que está descendo, não. E há tempo agora aqui de rir. Seria o choque, seria riso, alegria, jogo ou mofa. Agora vamos lá para a próxima. Então, a gente vê aqui novamente, a gente vê aqui um paralelo, entre bênção e maldição. Há tempo de prantear. É um choro forte, não é só uma lágrimazinha. E aqui, se escolheu agora uma outra palavra aqui, que é o safar. Significa lamentar a morte. Então é mais forte ainda do que o primeiro choro. É um lamento de morte. E agora aqui é tempo de saltar. Olha só a expressão aqui hebraica, é o rikud, que significa dançar ou bailar.
Algumas versões traz saltar de alegria, né? Isso. É só a gente recordar aqui do que Davi fez quando a arca do concerto foi trazida de volta para o povo. Ele saltou de alegria. Então veja bem, há tempo também para tudo. E novamente aquela toada de bênção aqui e maldição que faz parte da vida. Vamos lá. Eclesiastes 3:5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso. Esse texto aqui não tem maiores complicadores. Segue a mesma toada. Veja bem, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, mesma toada de bênção e maldição, tempo de abraçar e é tempo de afastar-se do abraço. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Seguimos agora com Eclesiastes, capítulo 3, verso 6. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Isso. Aqui tem um ponto que é interessante, tá? Veja bem, tempo de buscar, e aqui é cash, seria pedir, requerer, procurar, buscar, desejar, querer ou pretender. Dentro dessa ótica aqui, a primeira conotação da expressão aqui, ó, pedir, a gente traz aquela ilustração de você pedir uma oração. Só que este pedido, para ser atendido, precisa haver uma correspondência com o tempo determinado. Precisa haver uma correspondência do et, ou seja, do tempo sob a ótica humana, vamos dizer assim, e as determinações, e aquilo que foi determinado, ou seja, a visão do eterno. Então, por isso que há tempo para pedir. Agora veja bem, há tempo aqui também, a outra conotação, requerer, tempo também de procurar, buscar, essa aqui que eu quero fazer, há tempo de desejar, o tempo de querer. Até o nosso desejo estaria conectado àquela noção do Zeman, ou seja, do tempo determinado. Não adianta você querer desejar neve no verão, né? Sim, exatamente. Agora vamos para a próxima. Vou perder, desaparecer ou perecer. É muito comum hoje, eu acho que é um mal que assola os tempos, o tempo contemporâneo, é a dificuldade de perder as coisas. E é algo que, inclusive, os psicólogos, a gente vê Augusto Cury, vocês podem trazer talvez essa ilustração, falando que nós não somos educados para algumas percas simples da vida, desde a infância, inclusive, crianças que são tratadas não como reis, mas são tratadas como o centro do mundo, o centro do universo. Mas são ser reis sim, porque os pais colocam coroas no berço, colocam louro no berço, príncipe. Mas você tratá-lo como um rei, veja bem, o tratamento do Eterno para com os reis pode ser um modelo para você educar o seu filho. E o tratamento do Eterno para com os reis era desta maneira, de que você pode tudo, você não vai perder nada, então você pode tratar como rei, mas vamos seguir o tempo determinado, ou seja, as determinações. E há tempo de perder. E há tempo de perder. Tempo de guardar, a expressão aqui, chamar, guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir ou esperar. O que eu quero trazer aqui, vamos lembrar de guarda de mandamento. Quer dizer que hora eu guardo o mandamento, hora eu não guardo? Não, gente, não é isso. É que o mundo é complexo. A realidade é complexa. Então veja bem, existe um mandamento que fala, vou dar um exemplo forte aqui, não matarás. Tá ok, existe esse mandamento. Aí chega depois. Você se coloca você está numa situação que é ou você protege a si e a sua família da morte, ou permite a vida do outro, ou você mata um bandido, coisa e tal. Então, nesse sentido também há o tempo de guardar. Uma outra coisa, às vezes existem princípios bíblicos que devem se sobrepor a outros, e você prefere o outro. Uma pessoa extremamente legalista às vezes sobrepõe o legalismo à compaixão. Isso. Então veja bem que esse tempo de guardar lei também ele deve ser pensado sob essa ótica.
princípio de graça, o princípio de misericórdia, aonde a misericórdia prevalece, aonde ela não prevalece. Então, nesse sentido também. E há tempo de deitar fora. Esse deitar fora aqui, a expressão aqui, é Rishlich, significa lançar, atirar ou arremeter. Dentro dessa toada, dessa ótica que a gente está falando de guarda e não guarda. Vamos lá. Seguindo agora Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e também tempo de falar. Isso. Esse rasgar aqui seria o cará, seria o rasgar, romper, dilacerar. E é tempo de coser ou costurar. Né? Coser ou costurar. Podemos entender aqui que diz respeito a esse hábito que existia o povo de rasgar as vestes num sinal de humilhação. E por isso que eu coloquei essas duas imagens aqui, que aqui é um tempo de coser. Essa aqui é a veste sacerdotal. Então nós encontramos na Bíblia o quê? Esta prática do rasgar no sentido de se humilhar, ou seja, há tempo de se humilhar, de você rasgar as suas vestes, de você olhar para si, de você se humilhar na presença de Deus, e há tempo de exercer a função sacerdotal, porque na Torá lá descreve justamente este como costurar. Costure assim, assim assado, o do Hagadol Kohen, ou o Kohen, ou seja, o sacerdote, o sumo sacerdote e o sacerdote. Então pode trazer esta informação de você se humilhar para e exercer o ministério. Vamos lá, próximo aqui. Calado e falar. Tempo do calado e de falar. Veja bem, palavras. Neste exercício desse ministério, nós temos que também ter bom senso. Tem muitas pessoas que fazem o que? Eu vou levar o devar, vou levar a palavra. E o faz de forma que a palavra se torna maldição. Você está lá numa universidade, lá um professor está explicando alguma coisa, você quer empurrar goela abaixo dele doutrinas adventistas. Não é o tempo, não está em harmonia com o tempo certo, o tempo determinado. Precisa haver espaço, precisa haver um ambiente propício para a aceitação desta palavra. Não é simplesmente, eu estou levando a palavra. Vai lá e leva a palavra de forma grosseira, de forma hostil, prepotente. Então, e uma entrelinha da entrelinha, né? Seguindo aqui a forma do texto, sempre vem uma bênção, uma maldição. Tempo de rasgar e tempo de coser. Ou seja, chegue na ordem, rasgar aqui é melhor se humilhar do que você se fazer, né? Sacerdote. E aqui, tempo de estar calado é melhor do que falar. E depois há textos que reforçam isso, né? Melhor ficar calado do que falar demais. Então veja bem, tempo aqui. Olha, esse rasgar é em função do que? Você olha a sua miserabilidade. Em função de você olhar a sua miserabilidade, você se humilha. E enxerga a sua maldição. Isso. E você se humilha, você enxerga a sua maldição e você se humilha. E agora há tempo de coser. A despeito dessa maldição, você exerce o ministério, a função sacerdotal. Há tempo de ficar calado. Às vezes também porque há tempo de ficar calado. Você não tem ainda a capacidade de trabalhar com a palavra. Você não está habilitado ainda. Você tem a paciência também, pode trazer. Ou naquele momento nenhuma palavra é cabível também. Ou naquele momento nenhuma palavra é cabível. Cabível, exatamente. Os indoutos e os inconstantes torcem a palavra. Mas não é só uma questão de ser indouto ou inconstante, mas aqueles que estão começando na fé têm que ter essa consciência que eles não sabem tudo. Então é melhor também ficar calado. Então tem todas essas conotações. E há tempo de falar, ou porque você já está capacitado, ou porque aquela é a oportunidade de se falar. A oportunidade correta. E tem hora que não tem que falar nada também. O último verso, então, de Eclesiastes que nós vamos analisar é 3:8, que diz assim: tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Isso, a expressão rov, amar ou gostar, daí a questão do aborrecer.
a questão de guerra e de paz. Bom, primeira coisa aqui, dentro daquela interpretação que nós adotamos, esse tempo de amar, ele pode significar você amar tanto a coisa boa quanto a coisa ruim também. E esse tempo de se aborrecer, você se aborrecer com aquilo que é bom e com aquilo também que é ruim. Então, esta guerra e esse shalom, 2 pontos aqui. Shalom, ela vem da raiz shalom, que significa completar, sair em paz, ficar intacto, não ser prejudicado. Então ela também tem uma noção de integralidade. E guerra é uma coisa que só desagrega. Aqui entendo eu que Salomão está falando de quê? Haverão intempéries, até esta intempérie da guerra. E haverá momentos de integralidade, que você vai estar pleno, que você vai estar abastecido, que você vai estar completo, que você vai estar tranquilo, que você vai estar em paz. E que nós temos que entender que esses momentos, em função do conflito cósmico, são naturais. A nossa vida agora pós-lapso, pós a entrada do pecado no mundo. Então não é pura e simplesmente uma questão aqui, eu vou amar o que é bom e eu vou me aborrecer do que é ruim. Ou a justificar também pura e simplesmente uma guerra santa, vamos dizer assim, de forma arbitrária. Existem determinações divinas pré-estabelecidas para que aconteça essas coisas e não para só que faça. Por exemplo, a Assíria, ela destruiu o reino do norte. Havia uma determinação divina, foi dado um tempo para que o reino do norte se arrependesse. Foram dados avisos, profetas e mais profetas e mais profetas. Veio uma guerra e ele devastou Samaria. E profetas e mais profetas avisando, dando chance, dando oportunidade. Ou seja, há tempo de guerra. Pelo outro lado, os filisteus. Sansão foi colocado lá para guerrear contra os filisteus e proteger o povo de Deus. E ser uma prefiguração do sol também, que é o eterno. E ser uma pálida demonstração do que é o poder do eterno. O nome dele, inclusive, significa pequeno sol. Pequeno sol. Então, este tempo de guerra também é nesse sentido. Nós vamos passar por períodos que nós temos que nos impor, podemos fazer uma aplicação prática aqui agora também, mas nós vamos passar por períodos em que vão se impor também a nós em função daquela estrutura de bênção, da nossa natureza amada, da nossa natureza boa. Então, essa questão de amar e aborrecer também. Nós temos que buscar amar as coisas boas. Nós temos que buscar, mas a nossa natureza ela não é 100% boa. Então haverá momentos que nós vamos amar coisas ruins. Haverá momentos que nós devemos nos aborrecer, obviamente, do pecado. Isso. É o ideal. Mas haverá momentos também que nós infelizmente, vamos nos aborrecer das coisas boas. Nós devemos buscar as determinações do Eterno e nesta caminhada não perder a salvação. E buscar esta paz, essa completude, ser completo no Messias. Essa é uma das principais entrelinhas então, que a gente traz aqui, né, na lição de hoje sobre essa análise completa do Eclesiastes. Eu queria só completar aqui com a parte de Ellen White sobre a questão do tempo, porque além disso nós temos um comentário em Ellen White em Desejar de Todas as Nações que fala assim, cada momento de tempo se acha carregado de resultados eternos. E essa noção de que cada tempo nosso tem resultados eternos, cada escolhinha, cada decisão, cada passo, cada palavra, cada ato tem uma consequência eterna, isso nos traz uma responsabilidade muito maior naquilo que nós fazemos. E não simplesmente vivermos como se, nada vai acontecer, eu posso fazer o que eu quero. Então, consequências eternas é uma coisa que a gente tem que trazer muito na nossa mente, deixar claro, principalmente para os jovens, né? Tome cuidado com o que você está escolhendo hoje. Vai ter, além das consequências futuras, tem consequências eternas. Isso se harmoniza com o Toledot, que é o tempo histórico que nós vamos falar mais para frente. Isso. Vamos dar uma avançada aqui. Agora vamos falar sobre Gênesis 1 e aí ver sobre essa questão. A gente está cá, pergunta número 1, leia Gênesis 1. Existe o sinal de que algo surgiu de modo aleatório ou causal, ou tudo foi feito de maneira muito ordenada, com todas as coisas em seu devido lugar e tempo?
O que a sua resposta revela sobre o caráter de Deus? Nós vamos ler Gênesis 1:1 e vamos tentar buscar uma solução para isso. Veja bem, lá em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, é o Bereshit. Tá, no princípio, aí aqui o B é o elemento prefixal, e o Reshit seria princípio, B, no. Daí criou Deus, o Elohim, o céu e a terra. Vamos lá, primeira coisa, Reshit significa princípio, início, primeiramente ou primazia. A gente encontra na Bíblia várias passagens que trazem que esse Reshit, esse princípio, seria personificado em Jesus Cristo. A gente vê, por exemplo, eu trouxe aqui, o Logos partilha a substância de Deus. Dá uma lidinha lá, Lúcio. João 1:1. João 1:1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. 1:2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Isso. A gente encontra em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, ou seja, Reshit, e o fim. Personificação aqui então em Cristo do princípio. Aqui em João a gente viu uma personificação em Cristo que fica mais claro com relação ao Logos, que é a palavra. Vamos continuar aqui e vamos ver como que era esse mundo aqui. E a terra era sem forma vazia, torro vavô, sem forma vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Torro é vazio ou caos. Tem borru, vazio, caos ou confusão. A terra era informe, era confusa, havia confusão. E como que foi dado ordem a essa estrutura? Vaiomer Elohim, e disse Deus. E rior, vai rior, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Omer, ou amar, é dizer, falar, contar, relatar, pensar, querer. Veja bem, dizer, como que nós dizemos as coisas? Através da palavra. Então a personificação aqui, amar, o vaiomer, ou seja, a palavra do Elohim, nós vemos na Bíblia que é o próprio Jesus. Cristo é esta personificação da palavra, e ele que dá ordem às coisas. A gente vê aqui, por exemplo, Salmos 118:22. A pedra, mas o que tem a ver a pedra com o Reshit? Já nós vamos ver. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Lerosh, pinar, rosh, cabeça, chefe, líder, pico, cume, começo, início, parte, ramificação, superior, campanha. Veja bem, Rosh, começo, início, Reshit, princípio, início. As duas palavras têm a mesma raiz, e trazem a mesma conotação. Então veja bem, Cristo, a pedra aqui é feita, nos Salmos é feita uma alegoria com o templo, com o santuário construído por Salomão. Havia uma pedra lá que foi rejeitada. Então há uma alegoria em cima disso. Cristo é a rocha rejeitada. Por que nós rejeitamos essa rocha? Porque nós temos o Yetzer Hará. Porque rejeitaram essa rocha em função do Yetzer Hará. Então Cristo é o que? Agente criador. Eu trouxe algo interessante aqui. Veja bem, Cristo é o pilar desse templo. Dá uma lidinha lá, Lúcio. As pedrinhas, começando de baixo, ensino, comunhão, serviço, oração, adoração e evangelismo. Só que cada pedrinha também dessa é uma pessoa. Ou seja, você pode fazer parte dessas. Ele é a rocha fundamental. Mas essas pedrinhas que compõem a igreja, que nós vamos falar lá no último dia da semana, são compostas por pessoas. E essas pessoas devem buscar ensino, comunhão, serviço, oração, adoração e evangelismo. Legal. Sobre essa questão de no princípio, é interessante que fala aqui que essa criação de Deus, ela era utilizada pelos apóstolos para que os gentios, na verdade, reconhecessem a Deus. E você pode ver qualquer um que fala assim, Deus não existe. Aí ele olha a natureza, ele olha uma planta, ele olha como funciona e fala assim, é difícil acreditar que Deus não existe. E fala lá em Atos dos Apóstolos, sobre
Mediante essas obras do Todo-Poderoso, levar os apóstolos e o espírito dos gentios à contemplação. E fala aqui sobre essa questão de você ou contemplar a natureza, né? Ele faz uma relação de, assim como a planta vai crescendo, assim como a natureza que Deus fez, né, que tem ciclos, que é o ciclo da vida que nós estamos estudando agora, assim também é o ciclo da nossa vida. A nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus sempre cumprir em nós, o tempo determinado. A santificação é uma obra de toda vida, ou seja, a santificação é um processo que faz parte aí do nosso ciclo de vida. Agora, avançando ainda em Gênesis, né? Vamos lá, 1:4. Vamos entender um pouquinho mais outra coisa. E disse Deus, de novo, aí homem Elohim, aqui haja luminares de expansão no céu para haver separação entre dia, aí Ion, o Rayon, o dia, e a noite, Halaila. E sejam eles para sinais do tempo. E aqui de novo, ó, tempo ou tempos determinados. E aqui a palavra é Moad, para dias e anos. Vamos essas coordenadas de tempo aqui na linguagem, vamos buscar para nós aqui primeiro. Primeiro aqui, essa expressão, o ciclo, vamos dizer assim, é o calendário hebraico era um calendário lunisolar, tá? As festas, elas eram baseadas nesse calendário lunisolar. Nessas festas se traz algumas revelações. Veja bem, existe um tempo determinado por Deus, não é o que nós estamos falando aqui agora. Esse tempo é determinado, esse tempo determinado nós encontramos informações dia e noite. Então ele cria luminares, ou seja, o sol e a lua, para reger dia e para reger noite. Tem algo aqui, obviamente, que a gente pode de cara, dias e anos também, associar como se fosse uma coordenada, digamos, astrofísica. Mas não é só isso. Estes luminares, eles guiavam o calendário na estruturação das festas. Essas festas, cada festa tem um significado escatológico. A gente tem Pessah, que significa, quem está aqui no canal já está acostumado com isso, Pessah é Páscoa. Significava, de uma forma, vamos dizer assim, a libertação do povo de Israel do Egito, mas aquilo é arquétipo da libertação maior, libertação do mundo do pecado. Quando Cristo morre, aquele cordeirinho pascal que era morto, simboliza Cristo morto. E quando se fala nessa estrutura, nesse tempo determinado, então há um tempo determinado para tudo. Nós vemos essa determinação de tempo com relação ao plano de salvação. 14 de Nissan começa a revelação desse plano, dessa determinação do tempo, desse tempo, desse Zaman. Nós vemos aqui, Cristo morre. Depois, a gente tem 15 de Nissan, Hag Masot, pães asmos, pães erva amarga. Isso tem um gosto amargo. É escondido um pãozinho, porque o Messias escondido, o Messias morto na sepultura. Depois, Rabi Purim, a gente tem lá 16 de Nissan, ele ressuscita. Primícias. Ele é a primícia dos mortos. Depois Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, que é a festa de Shavuot de semanas. Chafarote, trombetas, é o anúncio do segundo advento, né? Daí a gente tem aqui Yom Kippur, que é o dia da expiação, quando ele passa dos santos para os santos. Aí a gente por fim tem Sukkot, que é Sukkah, tabernáculo, quando ele vem tabernacular, habitar conosco. Então, estes luminares, este meode, aqui, essa data, tempo fixo, existe um tempo fixo determinado também para a salvação. Não adianta eu querer, isso já está pré-determinado, isso já está prefigurado. Um detalhe interessante aqui que a gente pode trazer com relação a ano, Shana, é ano ou repetição. Ele vem da mesma raiz de Shoni, que significa diferença ou distinção, e Shenei, que é o 2, ou seja, traz a conotação de continuidade, porque depois do 1 vem o 2. Aqui a gente vê uma noção de tempo, que é uma noção cíclica, onde há um renovo, mas é um novo diferente.
a um ciclo onde você não volta propriamente para o mesmo ponto, mas você volta para um ponto inicial, só que esse ponto inicial é renovado. Haverá uma diferença nesse ciclo do ano. Essa coordenada de tempo dentro da estrutura do hebraico. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Você já viu isso aqui? Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Não cessarão. Agora o ponto aqui do cessarão que eu quero... Promessa do Senhor. Agora o ponto aqui que eu quero separar. Eu quero separar esse Shebot aqui. Eu vou aproveitar o ensejo aqui. Esse versículo a gente já explicou toda aquela conotação de tempo, mas eu quero pegar aqui o sábado. Por quê? Veja bem. Na semana da criação, a gente tem primeiro, segundo, terceiro... Aí, sexto dia. Que se você ler de forma desatenta, acabou a criação ali. Acabou no sexto. Falta criar alguma coisa ainda. Mas não. Aí tem o Shabat, o sábado. Shabat, descanso, que é o descansar. Essa Shabat, ela significa cessar. Deus não se cansa, não tem por que cansar. Mas ele cessou. Shabat, cessou. Mas e por que esse cessar é o que completa a obra da criação e não o sexto dia com o homem? Porque Shabat é vínculo entre céu e entre terra. O cessar do eterno é a coordenada de espaço-tempo criada para intimidade entre Criador e criatura. Isto é, então quando ele separa uma coordenada de tempo para estar com a criatura em intimidade, tabernaculando, ou seja, estando aqui, habitando aqui conosco, aí sim, aí tem a integralidade da criação. Ellen White comenta, no livro Testemunhos para a Igreja sobre essa questão do tempo relacionado ao sábado, que é uma memória semanal de todos os ciclos, que Deus criou. O ciclo mais depois do dia e noite vem a semana, e aí chega o sábado. Diz assim, todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa ou negligente. Nesse dia todas as energias da alma devem estar despertas, pois vamos nos encontrar com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. E aí fala sobre o momento de você trocar ideias, relatar experiências diárias, oferecer ações de graças, exprimir o sincero desejo, de ser iluminado para conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E isso na questão do tempo, de um ciclo, que é o sábado. Vamos dar uma avançada lá, pessoal. Opa. Continuando no ciclo. É o sétimo, só um momento. Aqui. E aí nós vamos para o próximo dia da lição. O ciclo da vida aí. Vamos lá, Gênesis 21. Segunda-feira. Dá uma lidinha lá, Lúcio. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Bom, gente, aqui nós vamos começar o quê? Nós vamos começar aqui onde a gente falou do Toledote, tá? Vamos fazer essa análise que a gente encontra lá segunda-feira. Na lição de segunda-feira. Isso. Desses versículos que está aqui, Eclesiastes 3, 2 a gente já viu. A gente já falou. Então começa no Gênesis 21, 8, que o Lúcio acabou de ler. E vai ter uma série de versos na lição aí de segunda-feira, e nós vamos tentar pegar os autores. Isso, vamos analisar nessa Toledote. O que é Toledote? Toledote é o tempo da história, com espaço de gestação e vivência humana. O passado aparece inteiramente transvasado em símbolo. Ele personaliza-se em figuras de nomes grandes como Davi, Sansão, Salomão, Abraão. Por exemplo, na interação de definir modelos, voltado para o cotidiano, lento processo de gestação da vida e para a solidariedade que representa o facto de cada um assumir o seu lugar solidário numa cadeia geracional. Isso no ritmo vivencial do tempo que fundamenta a implicação de solidariedade que liga entre si as gerações. Veja bem aqui, Toledote, solidariedade de gerações. As minhas ações refletem futuramente das gerações. Então existe uma responsabilidade minha com relação à prole futura, à próxima geração. Esse Toledote, esse tempo da história, como
esse tempo da história, a gente vamos fazer essa análise agora aqui, desse Toledote. Veja bem, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete em dia que Isaque foi desmamado. Isaque é o filho da promessa. Abraão, o pai da fé, pelo que ele fez, pelo que Abraão fez, note o Toledote aqui. O que Abraão fez? Serão benditas todas as famílias da terra. Veja o Toledote aqui com relação a Abraão. E ele fez o que? Ele pegou Isaque, o seu filho, que era o filho da promessa, e estava disposto a oferecer como sacrifício. Obviamente que veio o cordeirinho, foi substituído, porque na verdade o verdadeiro sacrifício é o sacrifício do Cordeiro de Deus, né? Então a gente traz isso daqui. A gente pode trazer uma interpretação um pouquinho mais simples também, menos escatológica, e falar da alegria do pai para com o nascimento do filho, que é uma fase da vida, uma fase natural da vida. Isso numa interpretação um pouquinho mais rasteira. Não equivocada, mas rasteira. Vamos lá, próximo. Juízes 13:24 diz: depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Crescimento de Sansão. Gente, Sansão é um herói da fé. É muito comum se pegar Sansão e destruir Sansão, sob o ponto de vista moral. Ele é um herói da fé. Nós temos que ter um pouquinho de autocrítica. Quem nós somos para criticar essas pessoas? Tem que tomar muito cuidado. Se a Bíblia não tem uma crítica clara, expressa, específica, com abre aspas, a gente tem que ficar quieto, tem que calar a boca. Sansão, a gente pode trazer aquela conotação mais rasteira daquele menino que cresceu. Agora, dentro do Toledote, gente, ele era uma prefiguração, ele é o pequeno sol. É uma prefiguração do grande sol, da grande luz, da luz maior, que é a luz de Deus, que vem na pessoa de Emanuel, na pessoa de Deus conosco. Este homem aqui que prefigura, então nós trazemos aqui esse desenvolvimento deste menino, no caso Sansão, em Cristo. Podemos fazer essa aplicação também, buscar a luz de Cristo e nos desenvolvermos espiritualmente também, você educar o seu filho, você ser esta luz para o seu filho. Também podemos trazer esse tipo de informação. Quer falar? Não, pode seguir. Vamos Salmos 71, verso 5, fala assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Isso. Vamos lá, vamos calcular. Esse salmo foi escrito, gente, provavelmente na velhice de Davi. Provavelmente. E provavelmente fruto da perseguição de Absalão, seu filho. Olha o que ele escreve: pois tu és minha esperança, ó Senhor, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. É outro também que é muito comum se enxugar o verbo com relação a Davi, em função de Betseba. A gente tem que tomar um cuidado aqui, que eu vou falar inclusive mais pra frente com relação a José, que às vezes a gente ataca a vítima e tenta justificar o ato do agressor, e a gente transforma isso numa toada muito grande. Absalão aqui estava cometendo um erro, um pecado, perseguindo o próprio pai, e não vamos desenvolver na classe, mas ele não deve ter criado direito o filho. Se não tem uma crítica clara, expressa, uma passagem bíblica clara, expressa, onde você abre aspas e lê, e não coloca a conotação errada também, porque é muito comum às vezes fazer isso, então não vamos atacar, não, mas ele não deve ter criado direito, não vamos ficar com isso, tá? Olha, vamos focar no quê? Que Davi é um homem que estava perseguido pelo próprio filho e falava o quê? Tu és minha esperança, Deus é minha esperança, desde a minha mocidade. Quando a gente vê a comparação lá, por exemplo, com Salomão, é dito que Salomão, em função das suas muitas mulheres, não tinha um coração de adoração tão puro quanto esse homem aqui. Vamos lá, vamos continuar, vamos buscar mais. Aqui, essa expressão aqui é tikvá, significa esperança.
expectativa ou cordão. O próximo texto que traz a lição, Provérbios 5,19, diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Pois é. Quem está falando aqui, gente? O cara que Salomão. O cara que tinha quase 600 mulheres e 400 concubinas. Ele, veja bem, provavelmente, olhando para a própria experiência, ele faz esse tipo de admoestação. Alegra-te com a mulher da tua cara com mocidade. 1000 mulheres. Essas mulheres dele, gente, veja bem, muitas mulheres eram acordos. Eram acordos diplomáticos, né? E aqui ele comenta essa questão da tua mocidade. A gente pode analisar de forma mais rasteira, mais fria, no sentido de que ele está falando realmente da esposa, do casamento, é perfeitamente aplicável. Agora a gente pode também de uma noção de ambiguidade, se referindo com relação à igreja, num plano mais escatológico, essa igreja da sua mocidade, a igreja da sua mocidade, ou seja, aquela o primeiro amor que fala lá no livro de Apocalipse, esse primeiro, ou seja, é aquela igreja que está harmonizada com o esposo, ela é pura no sentido... cheia de disposição também. Isso, ela é pura no sentido espiritual, no sentido escatológico, no sentido doutrinário. Vamos lá, agora vamos Gênesis 15:15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Seguimos agora a fase, né? Bênção, né? O autor coloca aqui o desmame, o crescimento, mocidade, o casamento, que pode ser literal ou o casamento no sentido escatológico, profético, que é escolher a igreja. E agora aqui fala da uma boa velhice. O que seria essa boa velhice? É de você chegar nessa fase da vida, que é uma fase um tanto quanto conturbada, e não olhar para trás e não ter erros. Será que isso é uma boa velhice? Porque todos, analisando esse toledótico, que a gente olha, quantidade de tropeços que esses heróis da fé, que eu os vejo num patamar a mais do que todos nós aqui. E eles tropeçaram. Mas o chegar e ter essa boa velhice é ter aquilo que nós vamos ver mais para frente, que é aquilo que Jó falar. Eu sei que o meu Redentor vive. Esta é uma boa velhice, você poder olhar para trás e ver que você, mesmo a despeito de tropeço, você foi misericordioso, assim como Deus foi misericordioso com você. Ter esta noção e ter a noção também de um Olam Rabá, uma terra para o além. Você olhar tudo que você fez aqui no Olam Rezé, ou seja, neste tempo, no seu tempo, e saber que, em função da misericórdia de Cristo, existe um Olam Rezé, existe um Haolam Rezé, existe um tempo futuro melhor, um tempo de glória e glorificação. E aí, uma das últimas fases da vida, antes de Cristo voltar, Juízes 8:32, e faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Vamos lá, continua. Aí Salmos 90:10 diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Né? E aqui nós temos oração de Moisés, Salmos 90:10. Moisés, a gente sabe tudo o que este homem, tudo que este homem fez, a gente sabe a história de Moshe, e passa rapidamente. Eu separei esse ponto aqui, que, gente, eu me recordo quando eu não tinha 2 dígitos de idade. Hoje já tenho mais de 2 dígitos, já tenho... Não, você tem 2 dígitos. Já tem 2 dígitos? Mas ainda não. O que eu ia falar, já tem um menino que está prestes a passar para os 2 dígitos. Ele tem 9, agora já está prestes para passar por aquela fase que eu me recordo. E ele já está com 9, está indo para 10 anos. Passa rápido. A gente tem essa noção, quando Jesus voltar, ele pode voltar, gente, para nós, a qualquer momento. E mesmo esses 80 anos aqui, que está falando aqui, passa muito rápido. Nós temos, às vezes a gente olha para o futuro, 80 anos, é muito tempo. É um piscar. É um piscar de olhos. Já estamos lá, né? Aproveitando um comentário sobre a questão do ciclo da vida, muitas vezes
e o Ricardo já tocou nesse assunto sobre aprender a perder. Às vezes, vendo o ciclo da vida e vendo as vidas de outras pessoas, a gente tem uma percepção de que a vida tem que ser perfeita. Quantas pessoas não são tristes hoje porque acham no seu ciclo algum desalinho, algumas perturbações? E nós temos que, na verdade, perceber que há as perturbações, há as interferências, há interferências suas, né, resultado das suas ações, como as interferências de pessoas que chegam no seu ciclo e acaba influenciando ele. Então é uma meditação, né? O Alexandre não está aqui conosco hoje, né? Mas no preparo ele estava aqui conosco antes, e ele sempre deixou essa questão de aprendermos a lidar com as imperfeições de nossa vida e não ficar idealizando uma vida perfeita. E seguindo agora para a próxima lição de terça-feira, inesperado. Jó diz assim, 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, né, os adjetivos de Jó, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos lá. Primeiro aqui, Yashar, reto ou honesto. A palavra, daí o Lúcio falou no começo, o que Jó tem a ver com Israel, sendo que ele não era israelita. Veja bem, gente. Israel, Yashar-el, retidão, e aí Deus. Jacó mudou, foi mudado o seu nome, foi mudado o Shem, ou seja, a reputação dele muda. A palavra Jacó não significa trapaceiro. Isso. Vamos deixar claro, isso é um trocadilho. Só um trocadilho que Esaú utiliza. Tá, agora vamos continuar, isso é irrelevante por aqui. O que acontece? Em função dele se apegar, eu não te solto enquanto não te me abençoares, a reputação dele mudou. Aí ele se torna Yashar-el. Ou seja, retidão aos olhos de Deus. Toda pessoa que se apega ao Eterno, eu não te largo, ou seja, eu mantenho emuná, eu mantenho firme, fé. Enquanto o Senhor não me abençoares, essa pessoa é Israel. Jó também era Israel, ele era Yashar-el. Outra palavra que é utilizada aqui é tam, significa íntegro, inocente, ingênuo, simples, perfeito, que não tem defeito. Mas por quê que ele era tam, perfeito? Porque ele oferecia sacrifício em holocausto por ele e por seus filhos. Por isso, não por méritos próprios. Agora, duas noções de tempo aqui que eu quero trazer. A primeira é Abá, é o tempo passado. Dentro da cultura hebraica, o passado ele está à frente dos olhos. Se casa com aquela noção de Toledote. Porque você pode olhar para trás e adquirir a experiência e plantar e receber a bênção. Você olha para trás, então o Abá ele estaria à frente, porque você pode olhar. E o Aharit, que é o tempo futuro, seria uma alternativa ao presente, possível lado de trás do olhar humano, atrás das costas, como invisível. Por quê? O futuro ele está atrás porque você não enxerga, ele não é visível, a não ser através de um Navi, através de um profeta, que vai trazer uma revelação do futuro em função do tempo determinado, em função da revelação do Eterno. Agora, por nós, o passado ele está nas costas. O que tudo isso tem a ver com Jó? Veja bem aqui, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó olhava para o passado, ou seja, olhava para trás. E ele via o que? O que eu fiz de errado. Nota que o livro de Jó é um livro escrito por Moshe. Muitos entendem que não, eu entendo que sim. A gente estuda a Torá, a gente vê lá Levítico e Deuteronômio falando das bênçãos e das maldições. Se cumprir bênção, se não cumprir maldição. Cria-se, em função dessa má interpretação, o quê? Uma ideia legalista. Então se está acontecendo uma coisa errada com você, então é porque você pecou, Deus está te castigando. O livro de Jó vem para desmistificar tudo isso, vem para exemplificar aquilo que foi falado na Torá, utilizando um ser, uma pessoa, a história de uma pessoa. Por isso que eu entendo que foi escrito por Moshe, por isso que eu entendo que foi escrito por Moisés. Não vamos pegar esta história de Jó e pensar que é aplicada a todos. Existem aqueles que são chamados para o martírio e existem aqueles que não são chamados para serem mártires. Jó, de certa forma, vamos deixar claro aqui, martírio não é só morrer, viu, gente? O mártir não é só aquele que morre em função de servir a Cristo, é aquele que sofre também.
Então, só procurar no dicionário. Então Jó, aqui nesse sentido, ele foi chamado também para este sofrimento, para prefigurar a Cristo sob uma ótica, mas também para exemplificar, para de ser o arquétipo da explicação do que seria bênção e maldição. O que acontece lá? Veja bem, há um conflito que está bem definido lá no comecinho do livro de Jó. Estava tendo uma reunião com todos os Ben Elohim, os filhos de Deus, os filhos Ben Elohim, e Satanás chega de intruso, Ha-Satan, o acusador. Ha-Satan significa acusador. E este acusador fala de onde, daí pergunta, né, de onde vem? Ele vem de rodear. Essa expressão rodear, ele estava querendo dizer que ele era rei, uma expressão idiomática, que ele era dono. Daí o Eterno fala: viste meu servo Jó, ou seja, não é seu ainda. Ainda não é seu. Vemos aí um conflito. E aí Satanás fala: mas lógico, você coloca ele sobre uma redoma. Esta redoma, ela remonta lá atrás. É esta redoma que Satanás acusa de dizer, ela faz o link com aquela estrutura de bênção e maldição de Levítico e Deuteronômio. Só que essa redoma, ela não existe, porque nós vivemos um conflito. Nós temos Yetzirah e Yetzirah Tov. E daí, em função dos desígnios, em função do tempo determinado, das determinações divinas, é permitido passo a passo e que Satanás toque as coisas. E sempre Deus limitando alguma coisa. Mas, em função de tudo aquilo que é sendo retirado, ele permanece Israel. Ele permanece Iachar, permanece vinculado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Nós não precisamos ter martírio. Nem todos serão martirizados. Inclusive naquela grande tribulação, muitos que não iriam resistir a ela em função de suas debilidades, sejam elas qual forem, eles serão retirados, serão poupados daquela grande tribulação. Mas o principal para ser Israel é você manter o foco no Redentor que vive. Trouxe duas outras aqui, Olam, que seria... Essa expressão Olam é uma expressão para tempo, mas ela também se refere a espaço, a duração, tempo antigo, eternidade, século e até mesmo o mundo. Esse Olam é uma palavra resverbal, Alam, que significa esconder. E aqui agora a outra, aqui deste Olam a gente busca a expressão chamada Olam Rabá, que é aquela correlata. Esta Olam Rabá seria o mundo futuro, é o olhar para frente. Nós olhamos para o quê? Para a redenção, ou seja, para o Redentor. E Olam Hazé, esse Olam Hazé seria o tempo presente, enquanto essa última significa este mundo. Então nós vivemos no Olam Hazé, mas nós olhamos para o Redentor no Olam Rabá. Legal, né? Nos comentários aqui de Ellen White, diz lá no comentário bíblico adventista, fala que a fornalha é para purificar e refinar, mas não só para consumir e destruir. A gente estava até discutindo aqui, né, que às vezes quem fez a fornalha para nos destruir mesmo, né? E às vezes acaba que ela destrói, que ela machuca, que ela causa alguns danos para nós. E uma questão que ele traz aqui já, em uma outra citação, diz assim: o senso de nossa fraqueza e indignidade do rasgar-se, né, deve levar-nos em humildade de coração a aceitar o sacrifício expiatório de Cristo, a nos apoiarmos em seus méritos. Aí nós encontraremos então descanso, paz. E outro comentário que aí a gente queria comentar aqui, sobre a questão está lá em Testemunho para a Igreja, sobre as tribulações imaginárias, né, Ricardo? Nós estávamos discutindo que muitas vezes nós temos as tribulações reais do tempo determinado, mas nós temos tribulações que não são reais. Neste mundo, no Olam Hazé. Só que essas tribulações imaginárias, no texto fala o seguinte ali, que Deus ele pode até achar ele é nosso suporte nesse tempo de aflição. Só que essas tribulações imaginárias são criações nossas. E aí às vezes a gente vê sem muita solução. Ou seja, vamos nos apegar ao Eterno e evitar essas tormentas imaginárias. Aqui no finalzinho também fala o seguinte: Abel esperava ser assassinado, José esperava ser vendido como escravo para o Egito. Gente, tem algo específico nesses acontecimentos, obviamente que não tem como nós esperarmos,
Mas essa estrutura do Alain Rezé de sofrer bênçãos e maldições, ela é totalmente esperada. A gente só não sabe especificamente como vai se manifestar a maldição na nossa vida. Mas que ela se manifesta na vida de todos, ela se manifesta. Inclusive ontem minha irmã, uma testemunha, falou assim, que estava passando por períodos de aflições em casa, né? E aí uma outra irmã falou assim, pergunte a Deus quais lições Ele quer ensinar nessas aflições. Né? E a gente também tem algo que é esperado, né? A bênção no Olam Rabá. A bênção que virá no Olam Rabá, também nós temos certeza. E também temos certeza que recebemos bênçãos aqui. Muitas, diariamente. Seguindo agora então, né, para a nossa lição de quarta, onde vai falar sobre a questão de transições. Né? E aí começamos aqui analisando o texto de Atos dos Apóstolos 8.1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se-lhe naquele dia uma grande perseguição contra a congregação que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E aí, Atos dos Apóstolos 9.1, e Saulo, assoprando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A gente vê aqui, a questão aqui é um paralelo, sabe, gente? O Paulo antes da conversão e o Paulo após a conversão, nessa questão de transição aqui. O autor escolheu Paulo. Olha, Paulo era de Tarso, tá? Ele é na Cilícia, da tribo de Benjamim. Ele provavelmente tinha algum tipo de treinamento militar, isso não é muito certo, mas ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era da escola de Hillel, era uma escola mais moderada, é uma escola que, inclusive, Hillel falava que o maior de todos os mandamentos é a misericórdia, é a graça, todo o resto é enunciado. Então veja bem, o mestre dele era um mestre mais que buscava mais esse lado do Hesed, né, da misericórdia. No entanto, Paulo era um fariseu muito mais parecido com a escola de Shammai, que é uma escola mais rígida, uma escola mais rigorosa, e ele entendia que o caminho para a salvação era o caminho da justificação pelas obras, e ele entendia que aquela seita chamada seita do caminho, ela estava indo contra Yahweh, em função da interpretação dele equivocada da Torá. E ele cometia atrocidades em função disso. Este homem na estrada de Damasco, ele foi acometido de cegueira. Aquilo era uma forma de mostrar para ele que eles tinham o quê? Cegueira espiritual. Depois foi retirada a cegueira, caiu como escamas, e veja o que este homem se tornou. Ele vai para a Arábia, passa um tempo em purificação, e veja, gente, depois, olha, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, ele é preso, ou seja, de perseguidor ele passa para perseguido. Notem a transição do da vida deste homem. Muitas vezes, quando nós encontramos o Eterno, não necessariamente nós encontramos a verdade, inclusive das Escrituras, e vamos buscar seguir ao Eterno, não é necessariamente que vai recair maldição, no sentido que Deus vai nos castigar, mas o mundo vai nos amaldiçoar. A gente vê a primeira viagem missionária, judaizantes começa a persegui-los, ele é apedrejado, depois ele é preso. A história da vida dele. A história da vida dele sempre naquela toada de bênção e maldição. E notem aqui também com Paulo aquela coisa de não é porque recai uma maldição sobre você, que recai algo de ruim sobre você, que você está amaldiçoado, errado, que você está indo contra o Eterno. Aqui foi o contrário, gente. Ele era perseguidor, ele tinha todo o apoio dos purushim, dos fariseus, ele era um homem de posses, ele era um homem para aquele povo, um homem honrado, tido como um homem no status elevado. Depois que ele aceita a verdade, o que acontece com ele? Perseguição, atrás de perseguição. E nos comentários fala que Paulo ficou cego fisicamente, né? A gente comenta lá no Comentário Bíblico Adventista, versão 6, página 1175, que ele ficou cego fisicamente, mas que essa cegueira física, que essa tribulação, que ele ficou meio que não conseguia enxergar, permitiu que na verdade ele ganhasse uma visão espiritual. Então, às vezes, por isso que a gente usa essa analogia, né? Muitas vezes você está passando uma tribulação, você está com aquela dificuldade, mas que aquilo permita algum crescimento espiritual, seja pela perseverança,
seja pela experiência. Último slide. E aí, seguindo aqui o texto de Romanos 15, verso 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E Efésios 4:2, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor ou caridade. Olha, aqui eu trouxe aqui. Primeiro, a expressão grega, ecclesias, do latim iglesia, e o hebraico, ela é halal. Veja bem, essa palavra de origem grega ela foi escolhida pelos autores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, para traduzir o termo da palavra kalal. Kalal e Yahweh, usada entre os judeus para designar a Assembleia Geral, ou o povo do deserto reunido ao apelo de Moisés. Note que palavra é prédio? Não, palavra é assembleia. Palavra não, desculpa. Igreja é prédio, né? Note que igreja por um acaso é prédio? Não, igreja ela é pessoas. Pessoas, são pessoas reunidas. Então a lição ela trata sobre interação. Ela traz algumas coordenadas aqui para que esta igreja se mantenha unida. Note a diferença entre Romanos 17:7 e de Efésios 4. Veja bem. Portanto, recebei. Aqui depois, suportai-vos uns aos outros. Aqui, utiliza-se aqui o exemplo de Cristo como o cenacola que une. Existia o que aqui em Romanos? Existia um problema de aceitação por parte dos judeus com relação aos gentios. Então, por isso, recebeis. O que a gente pode trazer para os dias de hoje, gente? Qualquer recém-converso, com hábitos um pouco diferentes do nosso. Qualquer pessoa que entra na porta da igreja com hábitos, com roupas diferentes das nossas. Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo recebeu para a glória de Deus. Veja, você foi abençoado por Deus, você recebeu de Cristo essa glória. Nota o caminho. Como você recebeu de Cristo, você foi glorificado, você foi abençoado por Cristo, agora você recebe com amor. Ele teve recebe por você, misericórdia por você, você tem pelo outro. Analisando o contexto que aqui são gentios que queriam fazer parte do povo de Deus, não os gentios rebeldes. Agora olha aqui em Efésios, gente, com toda a humildade e mansidão na unidade, suportai-vos, é difícil. As diferenças, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Em caridade, a mesma caridade que você, mesmo amor que você recebeu do Eterno. E aqui, mas veja bem, gente, na unidade do Espírito. Existe então, novamente, aquele tempo determinado, aqueles anos lá, aquela noção. Existem pré-determinações divinas e a unidade disso está no Espírito. Então nós temos uma unidade no Espírito, nós temos uma unidade em Cristo, que é a cola dessa igreja. Agora o próximo verso. Tessalonicenses 3:12, e o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E o último. E aí Tiago 5,16, confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Aqui não vamos interpretar esse convite. Isso aqui é um convite para convite à santidade na vinda de Jesus. Casamento hebraico tem a parte da escolha, tem a parte do erusim, tem a parte do noivado, tem o nissuim. Essa estrutura do casamento, a gente sabe que kadosh ela também significa desposar. Ou seja, convite à santidade na vinda de Jesus, ou seja, na vinda do esposo. A salvação ela tem as etapas, tem a justificação, tem a santificação e tem a glorificação. Não vamos nos achar perfeitos, carne santa, antes que o esposo venha nos buscar para núpcias. Só na núpcias é que nós vamos ser glorificados. Nós estamos agora num processo de santificação. Santificação é processo de santificação. E nesse processo, aproveitando os comentários de Ellen White aqui da lição, vai falar que, na verdade, todo o processo, toda essa transição, ela é percebida através de mudança no caráter, Caminho a Cristo, página 57. E essa mudança também vai produzir
frutos do Espírito, que também é caminho a Cristo. Então, ou seja, a pessoa ela tem que ir evoluindo, ela tem que ir transitando de uma fase para outra fase, para outra fase, e crescendo na graça. A gente já trabalhou aqui a escada, né, dos degraus, não que tem que ser naquela sequência, cada um pode estar em fases diferentes no crescimento espiritual, mas tem que haver uma evolução espiritual. Tem que olhar para trás e falar assim, olha lá, eu consegui vencer aquelas coisas do passado, hoje, graças a Deus, me sinto um pouco mais próximo da vontade. Mas tem novas coisas sempre. E tem novas, não, mas aí que tá, você se habilita às novas, permita-me usar, é tipo um videogame, né? Você vai ganhando XP para se habilitar para os novos desafios, mas Paulo fala, né? Vocês deveriam estar comendo alimento sólido. Eu estou aqui ainda falando de leitinho, de papinha para vocês. Ou seja, vamos passar as primeiras fases para poder pegar as fases dos chefões mais difíceis. Se é que assim eu posso usar. Pessoal, nosso muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fica aí, ó, hashtag fui até o fim. Esse vídeo com certeza vai chegar aí quase 1h30. São vídeos longos, por isso que a nossa introdução é longa, né? Ou seja, tem um vídeo aí de 1h30, a gente precisa introduzir. Fica um apelo aí, pessoal, compartilhe esse vídeo. Nós queremos chegar a 10 mil inscritos, então precisamos de mais inscritos para poder usar uns recursos da plataforma aí do YouTube. Então ajude-nos a compartilhar, a divulgar essa mensagem. Nós estamos iniciando um novo ciclo de estudo e, como de costume, né, o nosso objetivo aqui é trazer as entrelinhas. Por isso que a gente traz aqui o Eclesiastes, traz aqui o hebraísmo, para tentar assim, expandir um pouco mais, detalhar alguns aspectos que o autor traz na linha da lição, beleza? Fica o nosso abraço, lembrando que você mande o seu vídeo aí da sua igreja, mandando um alô aí pro pessoal da família Entre Linhas, e não esqueça de falar a cidade e o seu nome, para que nós possamos colocar aqui no vídeo, beleza? Então nosso abraço e até a segunda lição dessa nova série de vídeos sobre estações da família. Tchau, tchau.